Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade ao estudo do texto dissertativo, iremos conversar hoje sobre mais um modelo relacional, especialmente, né, aquele intitulado Causas e Consequências. Diferente do modelo por pontos positivos versus pontos negativos, que ali nós tínhamos a ideia de adversidade, né, de contrário. Aqui nós não estamos falando de causas versus consequências, mas sim causas e consequências, ok? Bem, este é um modelo de característica bastante simples, certo? É considerado o mais objetivo entre todos. E eu costumo dizer, se tudo, né, se para tudo na vida há uma causa e uma consequência relacionada, não seria diferente aqui. É um modelo fácil de ser aplicado, ok? Bastando que a gente compreenda que eu apresentarei causas e consequências, certo? Sempre nesta lógica, causas e consequências. Observem que o nome do modelo remete à pluralidade de causas e pluralidade de consequências. Então, novamente, nós vamos ter pelo menos duas causas e pelo menos duas consequências. Eu não sugiro vocês trabalharem mais de duas causas e mais de duas consequências, devido à ausência de espaço que nós vamos ter para a confecção da nossa redação. Lembre-se que nós teremos apenas 30 linhas, ok, para montar o texto dissertativo. Como ficará na introdução? Na introdução, estabeleceremos as causas, certo? Que dão motivo ao problema e apresentaremos as consequências também. Okay? Aqui eu trago, por exemplo, o tema violência contra a mulher. Então, na introdução, eu vou apresentar as causas e vou apresentar as consequências. Okay? Esta aqui seria, mais ou menos, a apresentação estrutural da introdução. O tópico frasal, frase curta, objetiva, que apresenta o tema ao corretor, ok? Justamente para evitar que seja atribuída a penalidade de fuga do tema. Em seguida, nós teremos a apresentação das causas e a apresentação das consequências, ok? Lembrando que as causas serão trabalhadas no desenvolvimento número 1 e as consequências serão trabalhadas no desenvolvimento número 2. Como eu falei, aqui nós temos observação, né? Observação para o mesmo número de causas, nós vamos ter um número de consequências. Lembrando que falamos em redação de equilíbrio, né? Paralelismo, redação, eu imagino como sendo uma balança que precisa estar sempre equilibrada, ok? Nós vamos utilizar expressões que remeterão à ideia de causas e consequências, ok? Por exemplo, eu vou usar a própria expressão causa, vou usar motivos, razões, acontecimentos, origem, né? Aquilo que dá causa, aquilo que é a origem, e fatos, okay? Princípios. E, imediatamente, utilizaremos expressões que remetam à ideia de consequência, né? Consequências, resultados, okay? Por lógica, nós podemos às vezes usar expressões como essa, por lógica, ok? Etc. E assim, nós teremos nos desenvolvimentos, né, o D1, as causas, os motivos, okay, para o tema que nós iremos estudar, por exemplo, causas para violência doméstica, violência contra a mulher, sociedade machista e a vergonha de se expor a uma questão, digamos assim, expor uma questão íntima à sociedade. Okay? Como consequência, nós estamos falando de violência doméstica e violência psicológica, certo? Então, ficaria mais ou menos assim, a estrutura D1, tópico frasal, enfatizando as causas, mais as justificativas, né? Porque os motivos são importantes no estudo daquele caso. Lembre-se, eu vou fazer essa pergunta, por que os motivos são importantes no estudo do caso? Ok? Então, tópico frasal, enfatizando as causas, mais as justificativas. Tá certo? Depois no D2, tópico frasal, enfatizando as consequências, ok? Mais as justificativas. Uma observação. Para cada desenvolvimento, né, nós deveremos apresentar aquela ideia de
simetria entre os parágrafos, simetria entre a quantidade de linhas. Então, se o primeiro desenvolvimento tem 10 linhas, que o segundo também tenha 10 linhas. Ou se o primeiro tenha, caso o primeiro desenvolvimento tenha 10 linhas, que o segundo desenvolvimento tenha em torno de 9 ou 11 linhas, ok? Sempre tentando dar simetria. Nada de montar parágrafos de desenvolvimento, em que nós temos lá o primeiro desenvolvimento com 15 linhas e o segundo desenvolvimento com 5 linhas. Não, isso conduzirá a uma nota prejudicada, ok? E quando nós falamos de conclusão, pensem, retiraremos as soluções tanto do D1 quanto do D2, certo? Diferente lá da redação por pontos positivos versus pontos negativos, que eu tirava a solução dos pontos negativos, ok? Aqui eu vou trabalhar tanto com as causas quanto com as consequências, tanto com as causas quanto com as consequências, pois é comum encontrarmos, né? Por que eu vou fazer isso? Pois é comum encontrarmos nos manuais de redação a referência apenas ao D2, né, as consequências. Devemos combater aquilo que promove a questão, as causas, tá certo? Então, eu vou combater as causas, porque imediatamente combatendo as causas, eu vou também combater as consequências, ok? É algo lógico, é natural, ok? E qual é a ordem de apresentação? Primeiro as causas, depois as consequências. Pensem, as causas acontecem primeiro, algo só ocorre, só é consequência, uma vez que aquelas causas geram aquele evento, tá certo? Então, primeiro as causas, depois as consequências. É penalizado o garoto que inverte a ordem. Bem, aqui eu trago um tema para estudarmos e uma redação para servir como exemplo, né? Uma redação didática para analisarmos as características deste modelo redacional. Tema: violência contra a mulher, prova da indiferença e covardia masculina. As páginas dos jornais estão repletas de manchetes que abordam a violência contra a mulher. Diversos são os motivos. Esse aqui, você vai usar essas expressões, ok? Porque a ideia do modelo relacional é que na introdução você já apresente para o corretor, né? Qual foi o modelo redacional utilizado, ok? Faça a questão de apresentá-lo. Diversos são os motivos que levam algumas mulheres a serem condizentes com essas agressões, entre eles o machismo, o machismo da sociedade brasileira e a vergonha de se expor em uma questão policial. Como consequência, olha só a expressão, como consequência, a mulher brasileira está mais propícia a sofrer os diversos tipos de violência, entre elas a doméstica, como também a psicológica. Observem que é uma introdução simples, novamente, ok? Apenas 5 linhas, não vou dedicar mais do que 5 ou 6 linhas para a minha introdução, certo? E este pedaço da minha redação, este parágrafo-chave, ele será composto por tópico frasal, mais a apresentação dos argumentos, que neste caso foi confeccionado a partir do modelo redacional, causas e consequências. Ok, vejam que aqui nós temos duas causas. E em seguida nós temos duas consequências. Certo? Ótimo. Observe o primeiro desenvolvimento.
A violência masculina é reflexo imediato da covardia e indiferença com que a mulher é tratada pela sociedade brasileira, ainda bastante machista. Tradicionalmente, a figura feminina esteve ligada à masculina através de uma relação de submissão. O homem detinha o poder financeiro do lar e tratava a companheira como objeto, inclusive justificando possíveis agressões. A mulher esteve por muito tempo limitada às atividades da companheira ideal, ou seja, submissa aos desejos do marido e dona de casa. Gradativamente, essa relação foi sendo questionada através de organismos de proteção e denúncias passaram a ser mais rotineiras. Em alguns casos, não se denunciava o companheiro agressor por vergonha, visto que assuntos de natureza íntima passam a ser analisados na esfera criminal, tornando público assuntos ligados ao casal, além de que a mulher é submetida à exposição física e psicológica, uma vez que a agressão é confirmada através de exames, entre eles o de corpo de delito, que torna o caso mais vexatório. Observem, senhores, que aqui em negrito nós temos a primeira causa e em seguida a segunda causa. E vejo que entre um e outra nós temos o desenvolvimento, então, nós temos aqui um desenvolvimento as justificativas, né, que eu chamo no slide, que eu chamo na aula de justificativas. Justificativas que permitem entender estas causas. E aqui nós temos também justificativas que permitem entender estas causas. Ok, eu quero que vocês façam justamente assim. Né? Estas justificativas são o próprio desenvolvimento da ideia, do argumento, tá certo? E lembrem-se também que este parágrafo ele vai ser um pouco mais longo, naturalmente um pouco mais longo, porque nós temos aqui a necessidade de desenvolver duas causas. Observem também que eu faço questão de mostrar o resultado do parágrafo a partir de períodos curtos, certo? Períodos em que eu completo as ideias a partir da exposição coesa, a exposição coerente das palavras, né? Das expressões em si. Bem, vejam esse segundo desenvolvimento. Imediatamente analisar possíveis causas que levam algumas mulheres a não denunciarem o agressor, pode destacar como consequência, olha só, não vou ter receio de repetir aqui minha redação por causas e consequências. Então, as consequências, ok? A perpetuação do medo. Destacar como consequência a perpetuação do medo. Assim, elas estão mais propícias a ser alvos frequentes de violência tanto doméstica quanto psicológica. E vejam que aqui, diferente do desenvolvimento número 1, em que eu separei geograficamente as causas, aqui eu estou trazendo as duas consequências próximas, ok? As agressões físicas são facilmente combatidas, contudo as psicológicas tendem a isolar a mulher do convívio social e de futuros relacionamentos. Considera-se também que as doenças psicológicas acompanhadas de agressões subjugam a condição feminina e servem como prova incontestável de como, através do tradicionalismo, a sociedade se tornou omissa quanto a uma questão importante. Vejam, as justificativas estão aqui. As justificativas para a existência da violência, ok? As justificativas, né, destas consequências que são listadas. Sem dúvida, a agressão masculina é um reflexo da sociedade machista.
Assim, é indispensável que a sociedade civil e as autoridades judiciárias condenem esse ato. À sociedade cabe denunciar os agressores e ao judiciário aplicar de forma mais literal as leis. Afinal, o Legislativo Nacional passou por renovações com a Lei Maria da Penha e o lugar de criminoso é na cadeia. Vejam, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas. Primeiro, para uma falha que identifiquei nesse fragmento de texto. Vejam que há uma repetição 3 vezes da palavra do termo sociedade. Nós concluímos em uma aula anterior que não é interessante repetir expressões em um parágrafo, especialmente em um parágrafo curto como essa conclusão. Okay? Então, como é que nós deveremos fazer? Deveremos substituir. Sem dúvida, a agressão masculina reflete a sociedade machista. Assim, é indispensável que a organização civil, que aqui a gente vai tirar que a organização civil e as autoridades judiciárias condenem esse ato. Aqui eu posso até deixar a sociedade, né? Já está distante desta primeira referência aqui, ok? Esta daqui já está mais distante, está espaçada. Então vamos deixar, ok? Aí resolve o problema. A sociedade cabe denunciar os agressores. Pronto, olha o que fazer, ó. Cabe denunciar os agressores. E ao judiciário, olha a saída, aplicar de forma mais literal as leis. Afinal, o Legislativo Nacional aqui, seria interessante até deixar a letra maiúscula. Né? O Legislativo Nacional remetendo ao Congresso. Ao Congresso, certo? Ao Congresso Nacional. Passou por renovações com a Lei Maria da Penha e o lugar de criminoso na cadeia. Ok? Que interessante. Fechamos assim esta conclusão. Bem, este é um modelo relativamente simples, certo? Interessante. E a incidência também é boa nos vestibulares, ok? E nós iremos conversar um pouquinho mais sobre ele em outras oportunidades. Até mais e tenham um bom dia.